Olá pessoal, mais uma vez aqui junto com vocês. Meu nome é Ziomar Andrade, sou professor da área de Direito aqui do campus IFRO Zona Norte. Estou aqui hoje tendo a oportunidade de falar com vocês nesse primeiro ciclo de palestras. Continuando a minha apresentação, muitos aqui já me conhecem em virtude das disciplinas que eu ministrei no curso Técnico Cooperativismo, mas para aqueles que não conhecem, pessoal, eu já trabalhei a disciplina de Constituição e Educação Cooperativista e de Legislação das Cooperativas. Já sou um velho conhecido de alguns aí e de outros estão me conhecendo hoje. Estou aqui hoje juntamente com a companhia da minha amiga e professora Michele Noé. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Michele Noé, como já foi dito pelo professor Ziomar. Faço parte da equipe da Pró-Reitoria de Extensão. Respondo atualmente pela Coordenação de Integração Ensino e Sociedade, que, entre outras atribuições, ela assessora o campus nas orientações quanto à visita, acompanhamento de egresso e, principalmente, em relação ao desenvolvimento do estágio no IFRO. Agradeço a oportunidade que foi dada ao Campus Zona Norte, que nos convidou para participar desse ciclo de palestra e também possibilidade de apresentar nossas orientações em relação ao estágio. Voltando, pessoal, então, dando continuidade aí ao ciclo, vamos falar aqui do nosso assunto e já adentrar na questão do estágio. Na palestra que nos antecedeu, os senhores ouviram falar sobre prática profissional supervisionada. Na minha palestra, a fala vai ser mais específica, vai ser em relação a estágio obrigatório. Vamos lá? Conteúdo: estágio supervisionado e estágio obrigatório. Objetivos da palestra: compreender a definição e os demais atributos do estágio supervisionado e entender o procedimento de tramitação do estágio obrigatório. Repetindo, compreender a definição e os demais atributos do estágio supervisionado e entender o procedimento de tramitação do estágio obrigatório. Primeiramente, pessoal, vamos a uma pergunta bem elementar. Vamos tratar aqui o conceito, depois a gente passa para a questão da explicação. O que é estágio? Eu trouxe aqui uma definição segundo a nossa lei de estágio. Vamos a ela, está aí na tela para vocês. O que é o estágio? O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, EJA. Então veja, pessoal, que ele é ato educativo escolar supervisionado. Os senhores, na palestra anterior, não estavam falando de prática profissional supervisionada? A professora Emi não falou com vocês das várias possibilidades? Da equiparação, do trabalho de conclusão de curso. Ela deve ter falado com vocês sobre esses vários assuntos. O que é o estágio? O estágio é uma espécie de prática profissional supervisionada. É apenas uma espécie. Prática profissional supervisionada é gênero, do qual o estágio é uma espécie. Onde que esse estágio é desenvolvido, senhores? Conforme o texto lhes mostrou aí, ele é desenvolvido no ambiente de trabalho. É aquela definição clássica, não é mesmo, professores? Do tempo da minha faculdade eu tive que fazer um estágio, eu tive que ir na escola lá acompanhar algum professor para eu concluir a minha licenciatura. Pois é, aquele era o estágio que os senhores fizeram. Então, essa definição ela é muito tranquila e é de senso comum mesmo. Estágio é você aplicar as teorias apreendidas dentro da academia no âmbito profissional, em uma empresa, em um órgão público. Só que a gente vai ver quais que são aí os requisitos para que seja configurado o estágio. Quais são os requisitos para que esse estágio se configure de forma perfeita e não desvie nem de finalidade, não haja desvio nem de finalidade, tampouco de sua formação. Vamos prosseguir aqui nas nossas definições, pessoal. Onde que o aluno poderá estagiar? Vamos lá? O aluno poderá estagiar em pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios, bem como profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, quando houver. Então, pessoal, veja o que aí cita: pessoa jurídica de direito privado. O aluno que faz o curso técnico em cooperativismo, ele vai poder estagiar em uma cooperativa de leite? Sim, pessoal, ele vai. Ele vai poder fazer estágio em uma cooperativa que trabalhe em uma cooperativa de taxistas? Sim, ele vai. O estágio, ele pode, a gente está vendo que ele pode ocorrer dentro de qualquer pessoa jurídica de direito privado. Lembrando lá do Código Civil, para quem tem essa curiosidade, pessoa jurídica de direito privado se subdivide em sociedade, associação, fundação, partido político, instituição religiosa, microempreendedor individual. Está lá no Código Civil, pessoal. Mas o que nos interessa aqui? O estágio, ele pode ser feito em qualquer pessoa jurídica de direito privado. Só que a gente vai ver mais para frente que tem que ter a ver com a área de atuação desse profissional. Mas então a gente vai partir do geral para chegar no específico. Por enquanto, fiquem com aquela definição. O aluno pode estagiar em empresas privadas? Sim, pode. Prosseguindo, o aluno pode estagiar em órgãos públicos? Também. A lei nos diz que ele pode estagiar em órgãos públicos, seja da esfera municipal, estadual ou federal. O aluno vai poder estagiar junto com profissionais liberais? Suponhamos que exista um sujeito que dê consultoria para as cooperativas, um contador, um advogado, um técnico em cooperativismo, e ele constitua lá o seu registro como empresário. Ele vai poder, o nosso aluno vai poder ser estagiário desse profissional liberal? Sim, poderá. Então vejam que pode ser empresa privada, em órgão público, com profissionais liberais. Tudo vai depender da área de atuação, conforme a gente vai ver mais adiante. Vamos lá? Principal requisito para que o aluno possa estagiar em determinado local. O estágio, como ato educativo supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, deverá ter relação com o eixo formativo do curso ao qual o educando estagiário frequenta, bem como ter acompanhamento efetivo por um professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente. Vamos permanecer nesse slide aqui, pessoal, porque esse aqui é o mais importante. A gente viu que pode ser órgão público, pode ser empresa privada e pode ser profissional liberal. Só que qual que é o principal requisito para que o aluno possa estagiar em determinado local? O estágio deverá ter relação com o eixo formativo do curso ao qual o educando estagiário frequenta. Professor, mas o que isso quer dizer? O que seria eixo formativo do curso ao qual o educando estagiário frequenta? Pessoal, reflitam. Qual que é o eixo formativo do curso técnico em cooperativismo? Os senhores vão encontrar esse eixo formativo quando os senhores fizerem a leitura do projeto pedagógico do curso. Mas já de antemão eu antecipo que o nosso aluno ele está sendo formado para criar, para supervisionar, para auditar, para integrar e para trabalhar e colaborar com as cooperativas. Então, via de regra, o nosso aluno vai ter que procurar estágio em locais onde esse estágio que ele vai desenvolver tem a ver com o eixo formativo do curso. Além de ter a ver com o eixo formativo do curso, é necessário que exista um professor orientador, que vão ser vocês, e um supervisor da parte concedente, que atue na área, que vai ser alguém lá da cooperativa, ou lá da empresa, ou lá do órgão público, que atue nessa área do eixo formativo do curso. Então vejam, pessoal, que não é nada simples. Primeiro, o local onde ele for estagiar, as atividades que ele for desempenhar vão ter que ter a ver com o eixo formativo do curso. Além disso, vai ter que ter um professor orientador que é a gente. Nós não precisamos ter formação nessa área específica do curso. Basta que a gente seja apto a ser o professor orientador de estágio dele. E vai ter uma terceira figura que é o supervisor de estágio, que é o funcionário lá do órgão público ou da empresa privada, ou o profissional liberal que estiver orientando esse aluno, que tem que trabalhar na área desse eixo formativo do curso.
Sendo bem simples, pessoal, tem que ter a ver com o curso técnico em cooperativismo. Não faz sentido a gente encaminhar um aluno nosso para estagiar, por exemplo, na Secretaria de Saúde do município. O que tem a ver isso com o eixo formativo do curso técnico em cooperativismo? O que tem a ver a gente colocar o nosso aluno para fazer estágio numa loja que vende calçados, varejo? Vai estar colaborando com a formação dele de técnico em cooperativismo? Não vai. Então a legislação não permite. Se esse aluno for encaminhado para trabalhar numa loja que vende calçados, lá na Só Calçados, um exemplo, no varejo, ele não vai poder ser encaminhado. Não vai poder se configurar essa relação de estágio, porque não é na área do eixo formativo dele. Então a gente tem que pensar nesses requisitos. Primeiro deles, o local, as atividades que o nosso aluno for desempenhar tem que ter a ver com o eixo formativo. Segundo, tem que ter um professor orientador, que vão ser os senhores aí, professores presenciais. E por fim, vai ter que ter um supervisor da parte concedente que atue nessa área. Então, quando você tem essa conjunção de fatores, você, opa, agora eu posso encaminhar o meu aluno. Correto? Então, é muito importante os senhores que estão aí próximos aos nossos alunos, os senhores que são os professores presenciais desses alunos, fazerem essa análise. A gente vai ver que alguns locais vai ser possível que esse aluno estagie, em outros não. Vamos reler esse slide aqui, que ele é bem importante. Agora, depois que a gente terminou essa explicação, a gente volta para o texto. O estágio, como ato educativo supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, deverá ter relação com o eixo formativo do curso ao qual o educando estagiário frequenta, bem como ter acompanhamento efetivo por um professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente. Então vejam, pessoal, que tem que ter essas três coisas. O mais importante é que deverá ter relação com o eixo formativo do curso. Então tem todos esses requisitos aí, pessoal. Não é nada fácil, é um pouco complicado, mas com boa vontade, de olho no projeto pedagógico do curso, considerando quais que são as atividades que vão ser desempenhadas pelo nosso aluno nesse local de trabalho, o professor orientador aí vai poder fazer esse juízo. Será que eu posso encaminhar esse aluno ou não? Então, pessoal, aqui no texto, para aquelas pessoas que são mais atentas, já mencionaram aqui, estágio obrigatório e não obrigatório. Eu vou falar a diferença dos dois para vocês daqui a pouco. Mas finalizando essa primeira parte aqui da palestra. O estágio é prática profissional supervisionada, desenvolvida no ambiente de trabalho. Então eu vou pegar o meu aluno e vou encaminhar para onde? Para onde, pessoal? Empresa, órgão público ou profissional liberal? Qualquer empresa, órgão público ou profissional liberal? Não, senhores. Necessário que a atividade que ele for desempenhar nesses locais tenha a ver com o eixo formativo do curso. É necessário que ele seja acompanhado por um professor orientador, no que diz respeito à formalização dos documentos, que eu vou explicar para vocês mais adiante. E por fim, é necessário que exista um supervisor da parte concedente que atue na área e que tenha como responsabilidade orientar esse aluno lá no local. Correto? Vamos prosseguindo. À medida que as dúvidas forem surgindo, pessoal, os senhores podem estar enviando aqui para a professora Michele Noé, que ela vai estar tirando aqui as dúvidas ao vivo, juntamente comigo. Podem ficar à vontade aí. Quem será o professor orientador dos alunos do curso técnico em cooperativismo, ofertado pelo convênio Secretaria de Educação, IFRO? Olha só, serão os professores presenciais vinculados à Secretaria Estadual de Educação. Então, pessoal, quem que vai orientar esses alunos aí? Vão ser os senhores que estão próximos a eles, que estão convivendo com a realidade deles, que têm a disponibilidade de ir nas empresas, órgãos públicos ou profissionais liberais para saber como que esses alunos estão atuando. Então, vão ser os senhores que vão ter essa responsabilidade. Professor, mas eu nunca orientei ninguém no estágio. Calma, pessoal. A gente está aqui para orientar vocês como orientar. Existe uma resolução do IFRO que trata exclusivamente sobre orientação de estágio, que ela está lá no site do IFRO e eu vou encaminhá-la para vocês, a resolução número 79 de 2016. E também nós temos, além disso,
no site do Instituto Federal de Rondônia um fluxograma, os documentos. Existe uma série de documentos aí que estão aí para apoiar vocês nesse tipo de orientação. Gostaria que vocês encarassem essas orientações como um desafio, como algo em que vocês vão estar se desafiando e, o mais importante, vocês vão estar orientando o nosso aluno do curso técnico em cooperativismo como que ele deve, vocês vão estar encaminhando ele para o mercado de trabalho. Vocês vão estar orientando como que ele deve proceder para começar esse estágio supervisionado na área do cooperativismo. E isso é fundamental, pessoal. Isso é maravilhoso. Vocês vão estar podendo fazer a diferença aí na vida e na formação desse aluno, mais do que a gente já cotidianamente faz, não é mesmo, pessoal? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Vamos lá? Quem deve conseguir o estágio para o estudante? O próprio educando ou a instituição de ensino? O local de estágio pode ser selecionado pela instituição e pelo educando, a partir de um cadastro de partes cedentes do estágio, organizado pela instituição e ou por agentes de integração. Pessoal, os senhores viram aí na palestra anterior que a maioria dos nossos alunos vão fazer o projeto integrador. Um projeto maravilhoso aí, idealizado pela professora Emi, pelo professor Samuel e por demais professores. Contudo, nós sabemos que os nossos alunos são múltiplos. Nossos alunos têm as mais variadas aspirações. Cada um tem um desejo. Então, suponhamos que alguns alunos queiram estagiar. Vai surgir o primeiro problema. Onde esses alunos vão estagiar? Quem que vai selecionar o local onde esses alunos vão estagiar? Esse local ele pode ser selecionado tanto pelo aluno como pela instituição. Então, é necessário que a gente, tanto o IFRO como o SEDUC, também estejam de portas abertas para dialogar com a comunidade, com a sociedade, para ter notícia e, enfim, ficar sabendo de locais onde esses estagiários poderiam ser alocados. Via de regra, né, pessoal, por se tratar de um curso técnico em cooperativismo, são nas cooperativas. Então, queria pedir aí para os nossos orientadores presenciais, que são os nossos professores presenciais, para ficar de olho. Procurar na cidade de vocês e na região cooperativas que podem estar recebendo esses alunos. Não se esqueçam que se vocês encaminharem esses alunos, os senhores podem estar oportunizando para eles uma oportunidade profissional que vai fazer toda a diferença na vida deles. Então, é algo aí que vocês devem refletir. Então, voltando aqui para a pergunta objetiva. Quem que vai selecionar o local? Ou a instituição, no caso SEDUC e IFRO, ou o nosso aluno. Qualquer uma das partes pode estar localizando e selecionando esse local aí para estágio. Tá certo? Prosseguindo aí, pessoal. A gente falou de estágio obrigatório e não obrigatório. Agora eu gostaria de explicar para vocês aí a diferença. Quais as modalidades de estágio existentes? O estágio poderá ser realizado nas modalidades de estágio obrigatório ou estágio não obrigatório. Estágio obrigatório é aquele definido como tal nos projetos pedagógicos de curso, e sua carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido de forma opcional, por liberalidade do estagiário. Então, o que vai interessar para a gente aqui? O estágio obrigatório ou não obrigatório? O obrigatório, não é mesmo, pessoal? O projeto pedagógico do curso técnico em cooperativismo, ele exige essas horas de prática profissional. Nós vimos que a prática profissional pode se dar de várias formas. A maioria vai fazer o projeto integrador, mas alguns vão querer fazer o estágio. E aí, nessa hora, qual que vai ser a modalidade de estágio? Obrigatório ou não obrigatório? Vai ser o estágio obrigatório, porque ele é previsto no projeto pedagógico do curso e sem ele o nosso aluno não cola grau. Sem ele o nosso aluno não conclui as atividades necessárias para a obtenção do título de técnico em cooperativismo. Tá certo, pessoal? Então, existe o estágio obrigatório e o não obrigatório. O que nos interessa é o obrigatório, que é aquele previsto como obrigatório no projeto pedagógico do curso. Prosseguindo, pessoal. O nosso aluno, matriculado no curso técnico em cooperativismo, deverá necessariamente realizar o estágio? Olha, pessoal, essa pergunta é boa. Se os senhores saírem da segunda palestra de hoje, com isso aqui bem sedimentado, bem definido aí, no entendimento de vocês, a gente já vai ter cumprido a missão. Eu vou repetir a pergunta.
O nosso aluno, matriculado no curso técnico em cooperativismo, deverá necessariamente realizar o estágio? O estudante não será obrigado a fazer o estágio. O educando poderá optar por outras formas de práticas profissionais supervisionadas, tais como trabalho de conclusão de curso, programas de aprendizagem e outras práticas equiparadas previstas no projeto pedagógico do curso. Então, conforme a gente tem falado, pessoal, o nosso aluno, ele só vai fazer o estágio caso ele queira. Ele pode optar aí por outra prática profissional ou outra prática equiparada, conforme está previsto no nosso PPC. Então, eu vou repetir a resposta. O estudante não será obrigado a fazer o estágio. O educando poderá optar por outras formas de práticas profissionais supervisionadas, tais como trabalho de conclusão de curso, programas de aprendizagem ou outras práticas equiparadas previstas no projeto pedagógico do curso. Então é isso, pessoal, que a gente já vem falando, que a Amy falou na palestra anterior e eu repito aqui com vocês. Ele só vai fazer o estágio caso ele queira. O que é obrigatório é a prática profissional supervisionada. Não necessariamente o estágio. O estágio é só uma dessas espécies. Tá certo, pessoal? Vamos prosseguir aí. Estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório poderá ser realizado a qualquer tempo, desde que o aluno esteja regularmente matriculado e frequentando as aulas, até o prazo de integralização do curso. Caso o estudante deseje realizar o estágio não obrigatório, é necessário firmar termo de compromisso entre a concedente e o Instituto Federal de Rondônia. Veja que a gente tá falando sobre estágio não obrigatório, pessoal. Vamos falar agora sobre o que nos interessa, que é o obrigatório. O projeto pedagógico do curso técnico em cooperativismo prevê que o estágio obrigatório deverá ser de no mínimo 100 horas. Lembrando que deverá ter relação com o eixo formativo do curso ao qual o educando estagiário frequenta, bem como ter acompanhamento efetivo por um professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente. Então é aquilo que a gente já mencionou, não é mesmo, pessoal? Ele é de 100 horas, ele é previsto no nosso projeto pedagógico de curso, na modalidade de prática profissional supervisionada, e ele vai ter que ser ligado ao eixo formativo do curso, vai ter que ser acompanhado por um professor orientador, que no caso vão ser os senhores, e por um supervisor da parte concedente. Então vejam, pessoal, que temos aí essas três necessidades. Vamos entrar agora, pessoal, numa outra fase da nossa palestra. A gente já falou aqui o que é o estágio, nós já falamos da diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório. Deixamos claro que o estágio é só uma espécie de prática profissional supervisionada. Deixamos claro aonde que o nosso aluno pode estagiar. Quais que são os requisitos para que seja cumprida, para que seja construída essa relação de estágio. Que só para relembrar, a gente, mais uma vez, nunca é demais. É necessário falar que tem que ter a ver com o eixo formativo do curso, tem que ser acompanhado por um professor orientador e acompanhado por um supervisor da parte concedente, e esse supervisor tem que atuar na área do eixo formativo. Então, depois de nós falarmos isso tudo e ficar definido que esse estágio o estágio obrigatório é de 100 horas, então a gente já entendeu o que é o estágio. Agora nós temos que saber quais que são os documentos necessários para a formalização desse estágio. E agora a gente vai adentrar aqui nessa segunda fase, tá bom? Vamos lá. Dos procedimentos para a realização do estágio. A jornada de atividades do estágio deverá obedecer aos seguintes limites máximos permitidos: 4 horas diárias e 20 semanais, ou 6 horas diárias e 30 semanais, respeitando-se o horário das atividades escolares. Então, a primeira coisa, pessoal, vamos falar de jornada aí. Pode ser de no máximo 4 horas diárias e 20 semanais, ou 6 horas diárias e 30 semanais, respeitando-se o horário das atividades escolares.
Pode ter estágio de 8 horas, pessoal? Não, não pode. É no máximo é de 4 a 6, correto? Dos procedimentos para a realização do estágio. A duração do estágio, uma observação, pessoal, não poderá exceder a 2 anos em uma mesma concedente, exceto quando se tratar de estagiário com necessidades educacionais específicas. Essa observação a lei nos traz, e eu fiz questão de manter aqui, pessoal, mas dificilmente ela vai ter aplicabilidade prática. Era só para o conhecimento dos senhores mesmo. Da documentação do estágio. A documentação do estágio incluirá termo de compromisso de estágio, parecer sobre a adequação estrutural do ambiente de estágio, plano de atividades do estágio, autoavaliação do estagiário, avaliação do estagiário pelo professor orientador, avaliação do estagiário pela concedente, folha de frequência de estágio, relatório final de estágio e atestado de cumprimento de estágio. Só fazendo uma intervenção em relação a essa documentação, para iniciar o estágio, são esses 3 primeiros, né, que a gente vai precisar: o termo de compromisso de estágio, o parecer e o plano de atividades, que é o momento. Esse plano de atividades é o momento de planejamento que se tem para o aluno fazer junto com o orientador e o supervisor esse desenvolvimento de tudo que ele vai realizar nesse período de 100 horas que está previsto para o curso de cooperativismo para desenvolver essa atividade. Os outros ele vai realizar, ele vai apresentar posteriormente o desenvolvimento do estágio. Então tem uma sequência, parece que são muitos aí, mas o início do estágio ele desenvolve esses 3 primeiros, o que está destacado como o A, o B e o C aí. Então, repetindo o que a nossa professora falou, professora Michele, a senhora gostaria de repetir a letra A? Sim, na verdade é enfatizar quais são os documentos que ele vai precisar para iniciar o estágio, né? Quais seriam? Termo de compromisso de estágio, o parecer sobre a adequação estrutural do ambiente do estágio, que quem faz vai ser a coordenação, e o C, que é o plano de atividades do estágio, que o aluno vai realizar junto com o supervisor e o orientador de estágio. Perfeito. Okay. Pessoal, dando continuidade aí à fala da professora, então são esses os primeiros documentos a serem providenciados. Integram também essa documentação a letra D, que é a autoavaliação do estagiário, a letra E, que é a avaliação do estagiário pelo professor orientador, a letra F, que é a avaliação do estagiário pela concedente, a letra G, que é a folha de frequência de estágio, a letra H, que é o relatório final de estágio, e a letra I, que é o atestado de cumprimento de estágio. Da documentação do estágio. Os formulários do estágio, incluindo os de avaliação, serão fornecidos pelo campus ao educando, e após a entrega comporão o relatório final de estágio. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Cada um desses documentos, vocês, enquanto orientadores, vão ter que estar encaminhando aí para os alunos de vocês. Com certeza, vocês vão ter que ajudá-los a preencher também essa documentação. Por que é importante vocês ajudarem eles a preencher? E por que é importante vocês terem fornecer esses documentos? Porque posteriormente eles irão compor o relatório final de estágio. Esse relatório final de estágio, ele vai ter que ter todos esses instrumentais, todos esses documentos e a avaliação dos senhores, e eles vão ser encaminhados aqui para Porto Velho para a coordenação de integração escola, sociedade, comunidade, para que ela faça o atestado de conclusão de estágio. Então, repetindo, pessoal, esses documentos todos vão ter que ser entregues pela instituição ao aluno. Quem que vai estar representando a instituição nesse momento? Os senhores, os professores, orientadores. Aí vocês vão entregar esses documentos e orientar o preenchimento. Vocês vão ver que vários desses documentos vão ter que ter a assinatura do orientador de estágio. Mais para frente a gente vai falar de cada um deles. Depois, pessoal, depois de vocês instrumentalizarem, formalizarem, acompanharem o aluno, vai ter um relatório final de estágio.
Toda essa documentação vai ser juntada e ela vai ter que ser enviada para Porto Velho. Ela vai ser enviada para a coordenação de interação escola, empresa e comunidade. Posteriormente, a gente vai fazer um atestado e vai estar expedindo aí, esse aluno vai estar apto a colar grau. Ele já vai ter cumprido essa prática profissional supervisionada. Só complementando sua fala, lembrando que todos esses formulários eles estão disponíveis também no site do IFRO, no portal, e vocês podem encaminhar esse portal, a coordenação vai encaminhar também esse link com esses documentos que estão em forma editável. Então, o aluno, se ele quiser baixar e já preencher esses formulários e entregar a vocês, então já facilita aí que vocês é uma outra forma de vocês terem acesso a esses formulários que estão disponíveis lá no nosso site. Isso mesmo, pessoal. Fiquem atentos aí às palavras da professora Michele. Foi uma iniciativa da nossa Pró-Reitoria de Extensão aí, incluir esses documentos lá no site para tornar ainda mais acessível tanto para os orientadores como para os alunos. Eu quero ver se eu reservo um tempinho aqui no final para mostrar para vocês o quanto é fácil a gente acessar o site e ver tanto o fluxograma de estágio como os documentos. Mas vamos prosseguir aqui na nossa fala para a gente sobrar tempo no final. Vamos lá. Da avaliação do estágio. Para efeitos de registro acadêmico e do relatório final, deverá ser atribuído o conceito de aprovado aos concluintes com êxito. Não é nota, pessoal, é só aprovado ou reprovado. Ao término do estágio, o estudante que não obtiver êxito no todo ou em parte, conforme parecer do orientador, deverá refazer as atividades indicadas. Caso o seu aluno seja reprovado, ele vai ter que fazer um novo estágio, ó lá, conforme diz a lei. Ao término do estágio, o estudante que não obtiver êxito no todo ou em parte, conforme parecer do orientador, deverá refazer as atividades indicadas. Se vocês tiverem considerado ele reprovado, os senhores vão pedir para ele refazer. E aí, com esse novo material, vocês vão fazer uma nova avaliação e vão considerá-lo novamente aprovado ou reprovado. Parágrafo 2º. Caso as pendências indicadas pelo orientador não sejam sanadas, o estagiário será reprovado. Nós não podemos ficar com esse aluno ad eterno, né, pessoal? Nós não podemos ficar pedindo para ele refazer e ele nos entregando um material abaixo daquilo que é exigido para sua aprovação. Então, se ele entregar um material ruim, você pede para ele refazer. Se ele refizer e não tiver de acordo, aí fica a teu critério, o senhor vai ser aí o professor que vai estar avaliando, considerá-lo aprovado ou reprovado. Mas se ele não atender às especificações mínimas, ou aquilo que o senhor considera como o mínimo que ele deve cumprir, o senhor, como professor, irá reprová-lo. Caso ele cumpra e esteja de acordo, o senhor vai considerar ele aprovado. Então é simples, o mais importante é lembrar que não tem nota, é só aprovado ou reprovado, tá certo? Vamos prosseguir aí, pessoal. Havendo reprovação, o estagiário deverá renovar sua matrícula no estágio, sem aproveitamento da carga horária já realizada. Ao longo do processo do estágio, caso se verifique irregularidades, essas deverão ser apuradas pelo orientador, SIEC e colegiado do curso, que tomarão as medidas cabíveis. Irregularidades no sentido dessas elaborações aí. Vamos falar agora, pessoal, das obrigações. Essa parte aqui é bastante importante para vocês enquanto supervisores, enquanto orientadores de estágio. A gente vai falar da competência da parte concedente e dos alunos aí. Vamos começar das obrigações do estágio. Compete à parte concedente do estágio, primeiro, desculpa, celebrar termo de compromisso com o Instituto Federal de Rondônia e com o estagiário, zelando pelo seu cumprimento. Repetindo, celebrar termo de compromisso com o Instituto Federal de Rondônia e com o estagiário, zelando pelo seu cumprimento. 2. Oferecer instalações adequadas à realização do estágio, capazes de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Repetindo, cabe à parte concedente oferecer instalações adequadas à realização do estágio, capazes de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Parte concedente, pessoal, só para revisar aí, é a empresa, o órgão público ou profissional liberal que vai estar acolhendo aí esse aluno, que vai estar recebendo esse aluno para o desempenho dessas atividades. É o local onde ele vai fazer a atividade, o estágio, correto? Prosseguindo, pessoal.
Deverá a parte concedente do estágio indicar como supervisor um funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento requerida pelo estágio para atender a até 10 estagiários simultaneamente. Não podemos ter um supervisor para mais de 10 estagiários. Tem que ser no máximo 10 estagiários por supervisor. Um ponto muito importante, é necessário que ele tenha formação na área de cooperativismo? Esse supervisor não, ele pode só atuar na área, tá certo? Então, muita gente, e isso acontece muito, o pessoal tem muita dúvida, até no que diz respeito a outro tipo de estágio. Eles falam, mas aí lá na parte concedente, o supervisor não tem a formação na área. Não tem nada a ver. O que é necessário é que esse supervisor, ele atue na área do eixo formativo do curso, tá certo? Vamos então aí para o inciso 4. Por meio do supervisor indicado, elaborar plano de estágio juntamente com o professor orientador e estudante estagiário. Repetindo, por meio do supervisor indicado, elaborar plano de estágio juntamente com o professor orientador e estudante estagiário. Tem que ficar bem claro, pessoal, o que esse aluno vai estar fazendo lá no estágio, lá nessa prática profissional supervisionada. Como que isso vai ficar claro? Durante a elaboração do plano de estágio. O supervisor vai participar da elaboração desse plano, juntamente com o professor orientador e o estudante estagiário. Inciso 5. No caso de estágio não obrigatório, pagar ao estagiário bolsa estágio ou outra forma de contraprestação a ser acordada, da qual serão descontadas as faltas não justificadas legalmente. No caso de estágio não obrigatório, pagar ao estagiário bolsa estágio ou outra forma de contraprestação a ser acordada, da qual serão descontadas as faltas não justificadas legalmente. Inciso 6. Sexto, pagar ao estagiário auxílio transporte, quando houver bolsa estágio ou outra forma de contraprestação, sempre no mês anterior ao de sua utilização, exceto quando oferecer transporte para o estagiário. Sétimo, conceder 30 dias de recesso a cada ano de estágio, que podem ser parcelados em até 3 etapas, preferencialmente durante as férias ou recessos escolares, sendo remunerado no caso de estágio que concede bolsa ou auxílio ao estudante. Então, pessoal, quando o estágio exceder aí, repetindo, tem que conceder 30 dias de recesso a cada ano de estágio. Quando passar de um ano, é necessário deixar esses 30 dias aí para o aluno. Oitavo, entregar o termo de realização do estágio, indicando, resumidamente, as atividades desenvolvidas, o período de realização do estágio e a avaliação de desempenho. Nono, enviar ao Instituto Federal de Rondônia relatório de atividades assinado pelo supervisor e estagiário. Então vejam que até agora a gente está na parte da concedente, pessoal. Parece que é muita coisa, mas não é. E os senhores não precisam ficar muito aflitos. Isso aí tudo está na resolução que está lá no site, que também vai ser encaminhada para vocês. Tá certo? Então essas são as obrigações da concedente. A gente vai falar agora, pessoal, das obrigações do professor orientador, das obrigações de vocês aí enquanto professores. Os senhores viram que a concedente tem essa série de obrigações, mas a gente não pode esquecer que uma figura-chave desse processo de estágio vai ser você, professor orientador. Você que vai ser responsável por fazer essa intermediação entre o aluno, a instituição e a parte concedente. O professor ele tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muita paciência e disposição de ensinar e ajudar no processo formativo desse aluno, conforme eu tenho certeza que os senhores têm. E além disso, ele vai ter que ter a boa vontade de consultar a resolução e eventualmente estar tirando algumas dúvidas. Nós vamos ter vários canais abertos para solucionar as dúvidas de vocês. Vai ter o e-mail da coordenação de CIEC, da coordenação de estágio, da qual eu sou coordenador. A gente tem o contato da professora Emi, que é a coordenação de curso. Nós temos o apoio da CIES, que é um órgão da reitoria que está presente aqui hoje, um órgão ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Então os senhores não estarão sozinhos. E é muito importante vocês que estão aí próximos aos nossos alunos, que vê a necessidade desses meninos,
dos nossos alunos em geral, é necessário que vocês tenham essa boa vontade e tenham a paciência de fazer essa intermediação entre aluno, instituição e concedente. Vamos falar agora aí das obrigações do professor orientador. Vamos lá? 1. Encaminhar a CIEC e CRA relação de estudantes aptos a estagiar, observando os prazos estabelecidos neste regulamento. Orientar os estudantes quanto aos procedimentos e desenvolvimento do estágio. Esse aqui é o principal, pessoal, por isso eu vou estar repetindo. Orientar os estudantes quanto aos procedimentos e desenvolvimento do estágio. Terceiro, realizar sensibilização das turmas para que os estudantes aptos ao estágio o iniciem. Quarto, avaliar o desenvolvimento do estudante durante o estágio. Quinto, esclarecer aos estudantes temas de interesse sobre o estágio. Sexto, orientar o estudante na análise das atividades a serem aproveitadas e equiparadas ao estágio. Sétimo, participar de eventos relacionados ao estágio, incluindo-se as reuniões para tratar de assuntos afins, quando convocado ou convidado pelas instâncias diretivas do IFRO. Oitavo, agendar com os estagiários reuniões sempre que necessário para orientação e otimização do estágio. Nono, comunicar à CIEC e coordenação de curso sobre desistências, prorrogações e irregularidades nos estágios. 10. Orientar o estudante na elaboração do relatório final e no preenchimento dos anexos. 11. Emitir e assinar a avaliação do estudante após encerramento das atividades de estágio. 12. Encaminhar à CIEC a versão impressa e digital do relatório final de estágio e seus anexos. Então, pessoal, vejam quantas obrigações. Eu gostaria de destacar que a mais importante é a orientação do aluno quanto ao preenchimento da documentação, é a elaboração do plano de atividades, posteriormente a elaboração na produção do relatório final e a avaliação desse relatório final. Pode parecer, pessoal, que é muita coisa, mas a gente vai ver que esses documentos eles só existem para trazer segurança e para organizar essa prática do estágio. O aluno, a gente vai ver que vocês vão encontrar a vaga, ou o aluno ou a instituição. Esse aluno vai começar. Para ele começar, é necessário ter um termo de compromisso de estágio. É um documento que vai dizer que está se iniciando uma relação de estágio, quem que é a parte concedente, qual que é a instituição de ensino, quem é o estagiário. Se ele for menor de idade, vai ter uma autorização dos pais. Lá vai estar estabelecido se vai ter bolsa ou não. É como se fosse um contrato de estágio. A gente sabe que a gente não pode iniciar uma relação dessa natureza sem esse tipo de formalidade. Vai ter um parecer estrutural sobre as adequações do ambiente. Ou seja, vai ser necessário fazer uma visita para saber se se trata de um local insalubre, um local que ofereça risco para esse aluno. Via de regra, esse parecer é positivo. Terceiro, um plano de atividades elaborados pelo professor, que vai ter que consultar esse supervisor e juntamente com esse estagiário. Para quê? Para vocês determinarem o que esse aluno vai fazer nesse estágio, para saber se essas práticas têm a ver com o eixo formativo do curso e as demais exigências. Então vejam que esses três documentos, não tem como você começar um estágio sem essas três coisas. Então vai caber a você, professor orientador, tá dando subsídio para esse aluno. Nós sabemos que ele ainda é jovem, nós sabemos o nosso público-alvo, então sem vocês esse estágio não vai acontecer. Então essas são as obrigações de vocês. Qualquer dúvida, vocês vão poder estar procurando tanto a resolução como tirando aqui com a gente. Vamos agora partir para uma outra parte para falar das obrigações do estudante. Compete ao estudante protocolar ficha de cadastro de estágio na coordenação de integração escola, empresa e comunidade CIEC. Eu mantive esse inciso aqui, pessoal,
Só para que vocês, quando forem fazer a leitura da resolução, não se confundirem. No caso do nosso aluno do técnico em cooperativismo, em virtude do local onde ele está matriculado, onde ele está assistindo às aulas, ele não vai precisar preencher essa ficha de cadastro. 2. Participar da elaboração do plano de estágio, juntamente com o professor orientador e supervisor de estágio. Nesse ponto aqui, o aluno tem que ter uma participação ativa, né, pessoal? 3. Contribuir na captação de vagas de estágio. Como a gente falou, cabe aos alunos buscar essas vagas aí junto ao mercado, juntamente com a instituição. 4. Assinar termo de compromisso de estágio com a concedente e com o Instituto Federal de Rondônia, zelando pelo seu cumprimento. Conforme a gente tinha dito, é o preenchimento do termo de compromisso de estágio. 5. Fazer sua autoavaliação de estagiário. 6. Apresentar ao professor orientador, em até 90 dias após a conclusão do estágio, o relatório final e seus anexos, em versão impressa e digital, sendo esta última uma via gravada em CD. 7. Comunicar ao seu professor orientador problemas ou dificuldades enfrentadas no estágio, bem como sua eventual desistência ou interesse em prorrogar o tempo de estágio. 8. Agir conforme os princípios éticos requeridos pela profissão relacionada ao estágio e às normas internas da concedente. 9. Manter sigilo absoluto sobre informações e documentos confidenciais com os quais tenha contato na unidade concedente. 10. Cumprir com empenho e interesse o plano de atividades estabelecido para o estágio. 11. Articular com a coordenação de curso as atividades equiparadas ao estágio a serem realizadas na inexistência de vagas. 11º, que é muito importante, articular com a coordenação de curso as atividades equiparadas ao estágio a serem realizadas na inexistência de vagas. E aqui, né, pessoal, vai entrar o nosso projeto integrador. Então, pessoal, vejam que a gente já vai partir aqui agora, a gente falou das obrigações da parte concedente, do professor orientador, que muito nos ajuda e vai estar sendo o pivô desse estágio aí, e as obrigações do estudante. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de repassar aqui os esclarecimentos finais e mostrar os instrumentais e mostrar para vocês aonde que vocês podem estar encontrando esses instrumentais no site. Vamos lá. Instrumentais de estágio. Pessoal, por que a gente usa a expressão instrumentais? É uma opção. Poderia ser documentos do estágio. São expressões sinônimas. Vamos lá. Letra A. Termo de compromisso de estágio. Letra B. Parecer sobre a adequação estrutural do ambiente de estágio. Letra C. Plano de atividades do estágio. Letra D. Autoavaliação do estagiário. Letra E. Avaliação do estagiário pelo professor orientador. Letra F. Avaliação do estagiário pela concedente. G. Folha de frequência de estágio. H. Relatório final de estágio. E I. Atestado de cumprimento de estágio. Ah, professor, são muitos. E onde que eu vou conseguir todos esses relatórios? Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eu recomendo que vocês entrem no site do IFRO, procurem do lado esquerdo o campo extensão. Lá chegando, vocês vão conseguir identificar esses vários instrumentais em um fluxograma. Vou estar entrando lá com vocês exatamente agora, para que você, quando precisar e estiver aí sozinho, precisando resolver seu problema, não tenha dificuldade. Vamos lá então. Abre o navegador. Vou entrar aqui junto com vocês, pessoal. Vou abrir uma nova aba. Olha só. Eu estou aqui no site de busca. Aí eu vou entrar no site do IFRO. Digita IFRO e entra aqui no site do Instituto Federal. Vai abrir o portal de seleção e o portal do IFRO. Entrem aqui no portal do IFRO. Está aqui o site do Instituto. Aqui do lado esquerdo, pessoal, vocês vão ter aluno, servidor, camp, acesso à informação. Vejam aqui onde está a seta, pessoal. A parte que nos interessa é essa aqui, ó. Esse campo que eu estou sublinhando, extensão, conforme os senhores podem ver. Quando vocês clicarem, vocês vão encontrar o campo estágio. Clicou em estágio,
vai ter uma descrição aqui do que é o estágio. E aqui você vai ter o estágio, dúvidas, documentos. Ao clicar em documentos, você vai ter acesso a todos os anexos. Vejam só, anexo 1, termo de compromisso de estágio. Anexo 2, parecer sobre a adequação estrutural do ambiente de estágio. Anexo 3, ficha de cadastro de estágio. Todos aqueles anexos vão estar aqui. Eu vou baixar um para vocês aqui, para vocês terem como exemplo. Anexo 5, autoavaliação do estagiário. Cliquei, já vai abrir, tá aí na tela para vocês. É só o professor imprimir e tá enviando para esse aluno. Ah, professor, eu estou com dúvida, eu sou professor orientador e nunca orientei esses alunos. Eu queria um fluxograma para esse estágio. Uma última, dá uma olhada na tela para a gente ver aonde que está o fluxograma. O fluxograma se encontra aqui. É só vocês clicarem e a reitoria disponibilizou para vocês esse fluxograma. Vejam que ele é bem didático e oportuniza aí ao professor orientador tudo que ele precisa saber para estar orientando esse aluno. Então eu queria encerrar com essas orientações, mostrando onde está no site. Queria deixar claro que foi um prazer estar falando com vocês sobre o assunto estágio, tá? Aqui ministrando essa palestra, essas orientações no nosso primeiro ciclo de palestras do curso técnico em cooperativismo e tendo o prazer de conversar com vocês aí. Desejo sorte nas orientações, muito sucesso no trabalho de vocês. Vou passar a palavra para minha colega Michele, tá falando a última palavra dela. Agradecer ao convite realizado pelo campus, da nossa participação aqui, dizer que a CE está à disposição na Pró-Reitoria de Extensão e que todos tenham um bom dia. Até mais, pessoal. Bom trabalho.